Fala aí, pessoal. Bem, hoje aí, como a gente tem a nossa prova bimestral aí se aproximando, vamos fazer uma revisão, uma correção aí da revisão da prova bimestral, né? Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Nossa prova bimestral agora é em agosto. Então, vamos à nossa revisão. Na revisão, a gente vai ter os conteúdos, né, que são principais dentro da que podem cair na nossa prova aí, na nossa avaliação bimestral. Vamos lá. Questão número 1. O estudante de uma classe organizaram sua festa de final de ano, devendo cada um contribuir com R$ 135 para as despesas. Como 7 alunos deixaram a escola antes da arrecadação e as despesas permaneceram as mesmas, cada um dos estudantes restantes teria que pagar R$ 27 a mais. No entanto, o diretor, para ajudar, colaborou com R$ 630. Quanto pagou cada aluno participante da festa? Então, vamos lá. Ó, X, no caso, é o número de alunos inicial, né? X menos 7. Deixa eu pegar a caneta aqui. É o número de alunos depois da saída, né? Porque eu tinha X, que é o inicial, menos 7 que saíram. E Y é o total de despesas, né? Então, vamos lá que a gente consegue montar algumas equações nisso daí, ó. Se cada um tinha que pagar, antes de sair, cada um tinha que pagar R$ 135, então, ó, 135 vezes o número de alunos dá a minha despesa, dá Y, né, que eu também não sei quanto que é. Então, após a saída, né? Após a saída, cada aluno pagou 135 mais 27. Então, 2 vai 1, 6, 162. Então, após a saída, o que aconteceu? Cada aluno teve que pagar R$ 162. Então, olha lá, 162 vezes x menos 7, né? Porque é a quantidade nova de alunos, né, que teve depois que esses saíram, né? Também é igual à despesa. Então, eu posso igualar uma coisa com a outra, né? Logo, ó, se eu fizer aqui a distributiva, e como eu quero saber quantos alunos restaram, na verdade eu não quero saber quantos alunos restaram, mas eu preciso saber disso para saber quanto que cada pagou, né? Então, como as duas coisas, ó, tanto essa equação como essa equação representam a mesma coisa, eu posso igualá-las. Então, eu posso fazer, ó, 135x é igual a 162x menos 1.134, né? Que é o 162 vezes 7. Vou isolar x para um lado e o número para o outro. Então, ó, 136 menos 162 vai dar 27. 27x é igual a 1.134, então x é igual a 1.134 dividido por 27, né? O 27 estava multiplicando, passou para o outro lado dividindo, né? Para cá. Então, 1.134 dividido por 27 deu 42. Então, eu sei que eu tinha, né, 42 alunos após essa saída, né? Com a saída, eu tinha 42 alunos no total, desculpa, não é após a saída não, desculpa, no total. Com a saída de 7, né, eu tinha 42. Descontei 7, fiquei com 35. No caso aí, 162 foi o que cada um desses 35 pagou, né? Então, 162, 35 vezes 162, eu tenho uma despesa total de 5.670. Achei
o total da despesa, mas ainda não é isso que eu preciso que o problema me fala. O problema me fala para ver quanto cada um pagou desses que sobraram. Então, ó, eu tenho a despesa toda de 5.670 e o diretor ajudou com 630. Então, sobraram, ó, R$ 5.040. 5.000, para saber quanto, né, cada um pagou, é fácil, eu vou fazer quanto que sobrou para pagar, dividido por quantos alunos eu tenho. Então, ó, 5.040 dividido por 35, R$ 144. Vamos para 2. Unicamp São Paulo. 40 pessoas em excursão pernoitam em um hotel. Somados os homens despendem R$ 2.400. O grupo de mulheres gasta a mesma quantia de homens, então o gasto de mulheres e de homens é o mesmo, né? R$ 2.400. Embora cada uma tenha pago R$ 64 a menos do que cada homem, denotando por X o número de homens do grupo, né? A expressão que modela esse problema e permite encontrar tal valor é. Então, primeiro a gente vai mensurar os gastos. O gasto dos homens vai ser a quantidade de homem eu não sei, então eu posso chamar de X. Então, ó, X homens gastaram R$ 2.400. Então, cada homem gastou, ó, 2.400 dividido por X, né? Número de mulheres. O número de mulheres vai ser o total, né, de 40, que é na excursão, menos o número de homens. Então, vai ser 40 menos X. E o gasto de cada mulher nos fala aqui, ó, que as mulheres gastaram mesmo pagando o mesmo valor dos homens, mesmo pagando R$ 64 a menos. Então, ó, o gasto de cada mulher é 2.400 dividido por 40 menos X. Então, ó, e como falou que os dois gastos são iguais, então eu tenho que 2.400 dividido por 40 menos X é igual a 2.400 2.400x dividido por x menos 64. Por quê? Porque cada mulher pagou R$ 64 a menos. Porém, juntando tudo isso, né, elas pagaram o mesmo valor de R$ 2.400. Então, ó, primeiro aqui eu vou fazer um MMC, né? Que eu tenho uma subtração aqui. Então, aqui eu tenho que botar o denominador x para cá. X dividido por 1 dá x. X dividido por 1 dá x. X vezes 64 vai dar 64x. Então, eu vou ficar com 2.400 dividido por 40 menos x igual 2.400 menos 64x dividido por x. Aqui, ó, vou multiplicar cruzado. Vou ficar com 2.400x é igual a 2.400 menos 64x vezes 40x. No caso aí, essa daqui é a minha resposta. No caso, eu tendo esta fórmula aqui, eu consigo esse daí é o modelo que me permite encontrar o valor de homens e mulheres em relação a isso aí, tá? Vamos para 3. Qual é o ângulo que excede seu suplemento em 40? Lembrando que ó, o ângulo X, a gente não sabe qual é, né? É o ângulo procurado, né? E o seu suplemento é o ângulo 180 menos o X, né? Porque 180, quando eu estou falando de ângulo suplementar, é que a soma deles dá 180, né? Então, X, 180 menos X vai ser o
o ângulo que eu preciso, né? No caso, ó, ele excede em 40. Então, ó, 180 menos x mais 40, né? Que vai ser o ângulo que eu estou precisando. No caso aqui, eu vou jogar, isolar x para um lado e número para o outro. Esse x vai vir para cá, ó. Então, eu vou ficar com 2x é igual 180 mais 40, 220. O 2 está multiplicando, vai passar para cá dividindo. X vai ser igual a 110. Então, 110 é o ângulo que excede o seu suplemento em 40. Vamos pensar, se eu tenho ângulo de 110, quando eu falo em ângulo suplementar, ele tem que somar 180. Então, 110 para 180, eu tenho 70. 70, 80, 90, 100, 110. Então, ó, o 110 ele é 40 graus maior do que o ângulo de 70, que é seu suplemento. Calcule os ângulos que não estão indicados e o perímetro da figura abaixo, sabendo que ó, BD é igual a BC e DBC é igual a BCD. Então, vamos primeiro porque que a gente tem igual. Ó. BD é igual a BC. Ó. BD é igual a BC. Então, se esse lado aqui é igual a esse, né? E vamos lá, ó. BDC, ó, na verdade, DBC é igual a BCD. Então, ó, esse ângulo é igual a esse. E quando eu tenho aí, uma das propriedades, né, ângulo lado ângulo, eu tenho que eles são iguais, esses ângulos, né? E quando eu tenho três ângulos internos, eu tenho que os lados também são iguais. Se eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, né? E sei que o triângulo tem três ângulos iguais, eu sei que aqui eu tenho 60, aqui 60 e aqui 60, né? Então, vamos lá. Já calculamos de todos daqui. Então, aqui, ó, eu tenho ângulos iguais aqui, e aí a gente tem no triângulo, eu não vou lembrar o nome agora, mas ó, eu tenho esse lado é igual a esse ângulo é igual a esse, então esse lado vai ser igual a esse. Então aqui também é 120. Acho que é isósceles, se eu não me engano. Aqui vai valer 115, né? E esse ângulo aqui, ó, eu tenho que a soma dos ângulos internos é 180, né? 30 com 70, 100. Para 180 faltam 80. Então, ó, calculei. Aí aqui também eu posso calcular, ó, 26 com 26, 62. 52 para 180, 128. Então, ó, eu fiquei com ó, 128, 80, 60. E o perímetro? Ó, 120 com 120, com 115, com 115 e com 226. Vamos lá. Ó. O triângulo ABE é isósceles, né? Ó, ABE é isósceles, logo, ó, isósceles porque ó, ele tem esse ângulo é igual a esse. Se eu tenho dois ângulos iguais, então esse lado é igual a esse. E eu sei que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180, então aqui vai dar 128. E o lado AB vai dar 120. No triângulo EBD, o ângulo B, né, que é esse ângulo aqui, é igual a 180, pois a soma das medidas dos ângulos internos deve ser igual a 180, né? 70 com 30, 100, falta 80 aqui.
Como BD é igual a BC, o triângulo BCD ele é isósceles, tendo o ângulo C igual ao ângulo D. Mas nesse triângulo, ó, DBC é igual a BCD, no enunciado, né? Portanto, BCD é também equilátero. E cada um dos seus ângulos mede 60 e cada um dos seus lados mede 15, né? No caso aí, o perímetro vai ser, ó, 120 mais, porque aqui não tem a conta do perímetro, mais 120 mais 115, 115 mais 115 mais 226. Escrever com isso tá ótimo, né? 240 mais 230 mais 226, que vai dar, vamos lá, 6, 2, 5, 9, 2, 4, 6, 696 metros, né? Na figura número 5, na figura a seguir, temos que OC é bissetriz do ângulo, né? Então, ó, a semirreta OC é a bissetriz. Se eu estou falando em bissetriz, é porque ela cortou o ângulo ao meio. Bom lembrar disso, né? Como C é uma bissetriz, nós temos que, ó, 4x é igual a x mais 30 graus, que vai ser igual a 10, né? Que aí aqui, ó, vai passar para cá negativo, vai ficar 3x igual a 30. 30 dividido por 3, x é igual a 10. E a gente tem, no caso aí, a gente já calcula o valor de x e y. Então, o x a gente já sabe que é 10. O y a gente vai fazer o quê? Ó? 4x mais 30 mais 5y é igual a 180. Vamos substituir o x, né? 4 vezes 10, 40. Mais 10 mais 30 é igual a 5x. 5y, desculpa. Ó. 40, 70, 80. 80 menos, 180 menos 80. No caso, eu fiquei com a 5y é igual a 180 menos essa soma aqui, ó, que dá 80, né? Menos 80, que eu fiquei com 5y igual a 100. O 5 vai estar multiplicando de um lado, vai passar para o outro lado dividindo, né? 100 dividido por 5, 20. Então, ó, o y é 20 e o x é 10. Descobri aí o valor das minhas duas incógnitas. E aí, se eu quiser saber o valor de cada ângulo desse aqui, eu só substituir as letras, né? O caso aqui vai ser 100, né? Que é 20 vezes 5. Aqui vai ser 10 vezes 4, que vai dar 40. E aqui vai dar 40 também, que tá certo, né? Porque aqui, como forma um ângulo raso, né? 100 mais 40, 140. 140 mais 40, 180, né? Que é esse ângulo todo aqui, ó. Tá certinho. Número 6. Calcule a altura de um trapézio isósceles de base 40 e bases, né, 40 e 16 e lados de 20. No caso aí, ó, vamos tentar desenhar. Não tem um desenho aqui, não. Vamos tentar desenhar. O desenho não vai ficar muito bom, não, mas dá para a gente ver que isso aqui é um trapézio. Então, as bases são a 16, a menor, né? E 40, a maior.
Aqui, ó, quando a gente traçar a altura, e aqui no caso o lado é 20, né? E aqui 20 também. Ele pediu para calcular a altura, né? Quando eu calculo a altura, eu tenho aqui eu sei que daqui até aqui eu tenho 16. E sei que o total daqui até aqui vale 40. Então, se eu tenho 16 e vou descontar x aqui, ó, aqui vai valer 12 e aqui vai valer 12, né? Que a gente traçou a altura. E aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho um triângulo retângulo que eu posso usar Pitágoras, né? Ó. Cateto, cateto e hipotenusa. Então, ó, h ao quadrado, né, que é a altura, que aqui é h, mais, ó, 12 ao quadrado é igual a 20 ao quadrado. Então, h ao quadrado é igual a 400 menos 144, né? H ao quadrado é igual a 256. Raiz quadrada de 256 é 16. Então, eu descobri que a altura dele aqui, ó, é 16. Então, esse trapézio tem uma altura de 16 unidades de medida, né? Porque aí ele não fala nem de centímetro, nem de metro, se é centímetro ou metro essa unidade, então a gente fala unidade de medida. Aqui agora, ó, no paralelogramo ABCD, o lado AB, ó, de A a B vale 8, e o lado AD vale 7 centímetros. Sabendo que o ângulo agudo mede 30 graus, calcule a área. Aí aqui eu tenho que usar a nossa relação de lado, ângulo, lado, né? Que aí, ó, a área do trapézio vai ser dada por AB vezes AD vezes o seno de 30. Seno de 30, a gente tem aquela tabelinha lá que a gente tem que decorar ela, né? Ó, AB é 7, AD é AB é 8, desculpa, AD é 7 e o seno de 30 é meio. Então, 8 vezes 7 vezes meio, eu vou ter 28 centímetros quadrados, que é a área, né, desse paralelogramo. Vamos para 8. FUVEST São Paulo. O retângulo ABCD, que é o retângulo maior aqui desenhado, representa um terreno retangular cuja largura é 3/5 do comprimento. Então, aqui, ó, é 3/5 de C. A parte rachurada, que é essa parte aqui, ó, representa um jardim retangular cuja largura também é 3/5 do comprimento. Então, aqui, ó, 3/5 do comprimento. Qual a razão entre a área do jardim e a área total? A gente tem que considerar o quê? Ó? Então, a gente vai considerar C, que é o comprimento do terreno original, né? L é a largura do terreno. C' é o comprimento do jardim. E L' é a largura do jardim. Então, ó, se a largura do terreno é 3/5 do comprimento, então a gente tem lá 3C dividido por 5. A área do terreno vai ser igual a 3C sobre 5 vezes C, né? Porque é base vezes altura. Se a altura ou largura, tanto faz, é 3/5 e a gente não tem o comprimento, a gente só sabe que é C, então vai ser 3/5 de C vezes C, que vai dar, ó, C vezes C, C ao quadrado. Então vai dar 3C ao quadrado dividido por 5. Então aqui a gente já tem a nossa área total. Se a largura do jardim é igual a 3/5 do comprimento, então, ó, largura é igual a
3/5, né? No caso, C' aqui, para a gente saber que a gente está falando nesse caso do jardim. Logo, a área do jardim é igual à mesma coisa, né? 3/5 de C' vezes C', 3C' ao quadrado, 3/5 de C' ao quadrado. Show! A largura do terreno corresponde ao comprimento do jardim, ou seja, lá, L é igual a C'. Então, olha lá, C' é igual a 3/5 do comprimento, C é igual a 5C' dividido por 3. A área total vai ser 3/5 de 5C' dividido por 3 ao quadrado. No caso aí, vai ser 3/5 de 25C' ao quadrado sobre 9. A área total vai ser 5. No caso aqui eu vou simplificar, né? Vai ser 5C' ao quadrado dividido por 3. Que aí eu simplifico esse com esse, fico com 5 aqui. Simplifico esse com esse, fico com 3. Então, a área total ficou 5C' ao quadrado dividido por 3. Portanto, a razão entre a área do jardim e a área total vai ser a área do jardim sobre a área total, 3C' ao quadrado sobre 5, né, que é 3/5 de C', vezes 3/5 de C' ao quadrado vezes 3. Aqui está invertido. Não, vai dar mesmo. Tá. Que aí eu consigo simplificar, né? C' daqui com C' daqui. Porque aí vai ficar, aqui já inverteu porque é divisão de fração, né? Então, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, o C' ao quadrado daqui, C' ao quadrado daqui eu simplifiquei. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. E 9 sobre 25 é igual a 36%. Então, a área do jardim será 36% da área total do terreno, né? Número 9. Determine a medida do segmento BS e dos segmentos BS e SC na figura abaixo. Então, BS e SC, a gente sabe que de B a C a gente tem 30, né? Calculando os ângulos da figura, obtemos que o ângulo SAB, SAB é igual a SAC, que é 48, né? Assim, a SA é bissetriz relativa do vértice A. Então, aqui, eu tenho que a semirreta de A a S é a bissetriz. Façamos, então, né? BS é igual a X e SC é igual a 30 menos X. Pelo teorema da bissetriz interna, nós temos, olha lá, X está para 30 menos X, como 18 está para 27, né? Esse lado está para esse, como esse está para esse. Multiplicando o cruzado, x é igual a 12. Então, eu sei que um lado vai ser 12 e o outro vai ser 18. Número 10. Um feixe de 4 paralelas determina sobre a transversal 3 segmentos consecutivos que medem 5, 6 e 9. Calcule o comprimento dos segmentos determinados pelo feixe em outra transversal, sabendo que o segmento desta, compreendido entre as prismas, e a quarta paralela é 60 centímetros. Então, tenho 4 paralelas, né, e os dois eixos aqui, né? O primeiro 5, 6 e 9, o outro a gente não sabe, né, que é x, y e z. Porém, a gente sabe que essa distância toda aqui, ela é de 60 centímetros.
Considere que as quatro retas paralelas, R, S, T e U, já as retas transversais são V e W, né? A gente só está nomeando cada reta, né? Como a gente vê aqui na figura. Considere que x é a medida de segmento entre a reta R e reta S. Y é a medida do segmento entre as retas S e T. E Z é a medida do segmento entre a reta T e a reta U, né? Então, a gente nomeou esses intervalos aqui, ó, de x, y e z. De acordo com o enunciado, né, nós temos que os três segmentos somados dá 60. Além disso, né, vale lembrar, né, teorema de Tales, se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas, então a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre o segmento correspondente da outra. Então, a gente tem a razão, né, de um lado, então, se elas estão transversais, a gente vai ter essa razão semelhante, né? Então, nós podemos afirmar aqui, ó, o 5 está para x, como o 6 está para y, né? Multiplicando cruzado, x é igual a 5y dividido por 6, né? E aí a gente pode fazer, ó, o 6 está para y, como o 9 está para z, multiplicou cruzado também, ó. Z é igual a 3y sobre 2. Então, aqui eu acabei transformando tudo com relação a y para mim trabalhar com uma incógnita só. Que aí ó, a gente vai ficar como? Ó, 5y sobre 6 mais 3y sobre 2 mais y é igual a 180. Né? Vou fazer o MMC daqui, né, que vai dar 12. Vai dar 12 por 6, 2, vezes 5, 10. Então, 10y. 12 por 2, 6. 6 vezes 3, 18y. 12 por 1, 12. Vezes y, 12y. Né? 12 por 1, 12. Vezes 60, 720. Botei todo mundo na mesma base, então eu fiquei com isso aqui. Ó. Isso aqui já é depois que eu fiz o MMC e excluí a base. Então, vou somar todos os y, né? 10, 18 mais 12, 30, com mais 10, 40. Então, fiquei 40y é igual a 12. Y é igual a 18. Então, eu achei a medida de y. E como todas as outras medidas estão com relação a y, ó, vai ser fácil. É só substituir onde está y, 18, e fazer essa conta aqui, ó. Portanto, lá, x é igual a 15 e z é igual a 27. E aí, ó, a gente vê se vai dar os 60 centímetros a mesma coisa, né? 18 com 15, 20, 33. 33 com 27, 60. Então, tá certo, 60 centímetros. A gente tem a distância que o enunciado nos deu e manteve a mesma proporção com relação à inicial, né, de 5, 6 e 9. Vamos a 11. Considere o retângulo ABCD abaixo, em que a base mede 12 centímetros e a altura mede 5. Determine a distância do vértice A à diagonal BD. Então, aqui a gente tem um retângulo de 5 de altura por 12 de base. Né? Se a gente traçar aqui, ó, a diagonal, a gente vai poder usar o Pitágoras, né? No caso aqui, ó, BD, né? Ó, BD ao quadrado, que é a hipotenusa, que é esse aqui, ó. É igual, no caso, a gente está considerando aqui, ó. É igual a 5, que é um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. 25 mais 144
Raiz quadrada de 139 vai dar 13. Então, a gente tem que aqui vale 13. Né? A distância do vértice A à diagonal BD corresponde à altura AP, né? Que é essa altura aqui. Relativa à hipotenusa do triângulo ADB, ó. ADB. Que vimos. Então, lá, 13 vezes H é igual a 12 vezes 5 vezes 12. Então, olha lá, 60 sobre 13. Número 12 e última. Num triângulo retângulo, as projeções dos catetos sobre a hipotenusa medem 4 centímetros e 5 centímetros, respectivamente. A área desse triângulo mede em centímetros quadrados. Vamos ver. Se a projeção de MN, que são os catetos B e C, sobre a hipotenusa A mede 4 e 1, nós temos que a soma das projeções é a medida da hipotenusa, né? Logo, então, ó, A, que é a hipotenusa, vai ser igual à soma dos catetos, né? M mais N, então a gente tem que a hipotenusa vale 5. Do triângulo temos os seguintes dados, né? B ao quadrado é igual a A vezes N e C ao quadrado é igual a vezes M. Logo, substituindo os valores, nós temos que B ao quadrado é igual a 5 vezes 1, que vai dar a raiz de 5, né? E C ao quadrado é igual a 5 vezes 4, que vai dar 20, que vai dar raiz de 20, que aí quando a gente fatorar vai dar 2 raiz de 5. A altura do triângulo ao quadrado é igual ao produto das projeções dos catetos. Então, h ao quadrado é igual a m vezes n, h ao quadrado é igual a 4 vezes 1, h ao quadrado é igual a 4, né? h é igual a raiz quadrada de 4, que é 2. A área do triângulo, então, é base vezes altura, dividido por 2. Eu tenho base 5, né? Que já foi falada aqui, ó, que é a hipotenusa, e a altura, que é 2, que foi descoberta aqui. Então, ó, 5 vezes 2 dividido por 2, então a área desse triângulo é 5 metros quadrados, alternativa à letra D. Galera, a revisão foi isso aí. Aqui está os assuntos, né, que a gente viu no período que a gente vai fazer, pro período que a gente vai fazer a prova. Deem uma olhada aí, qualquer dúvida, só me chamar, que eu dou um help a vocês aí. Fiquem com Deus, estudem direito aí, caprichem nos estudos aí. Valeu, grande abraço, fiquem com Deus.